Nós estamos de volta com o debate para presidente da República e, como eu disse no começo, neste bloco, as perguntas vão ser sobre temas que eu vou sortear dessa urna aqui. Novamente, cada candidato pergunta e responde uma vez só. Vamos ver então qual vai ser o primeiro tema a ser abordado em pergunta neste segundo bloco. Cotas raciais é o tema da pergunta que será feita por Luiz Felipe Dávila, o candidato sorteado para abrir esse bloco de perguntas. Candidato, por favor, o senhor se dirija ao púlpito e diga a quem o senhor pretende fazer a pergunta sobre cotas raciais. Ao presidente Lula. O candidato Lula pode vir até o púlpito, por gentileza. 30 segundos de pergunta, por favor, candidato. Presidente Lula, no seu governo, 120 bilhões de reais se perderam na corrupção. E isso afetou muito a questão de cotas. Afetou tudo, afetou a saúde, afetou a educação. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o povo brasileiro como o senhor, se eleito presidente, vai governar o país. Como o chefe de um governo que sabia desses 120 bilhões que foram desviados, ou como alguém incompetente que não sabia o que aconteceu. Felipe, você pode pelo menos me dar a fonte sua? Porque eu estou vendo aqui uma citação de números sem nenhuma fonte. Me dê uma fonte. Vou te dar fonte, eu continuo. Deixa eu te falar uma coisa, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor. Eu quero que você preste atenção. De vez em quando as pessoas vêm aqui e falam com uma facilidade de número, com coisa parecida, sem nenhuma experiência concreta de saber o que é uma máquina pública e gerar máquina pública. Eu queria que você apenas compreendesse que a lei de cotas é o pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão. A lei de cotas, ela permite que a gente recupere a possibilidade, sabe, de enfrentar o racismo, de enfrentar o preconceito, de enfrentar a marginalização, de dar ao povo periférico a oportunidade de estudar, de ter direito nesse país. E você não sabe o prazer que eu tenho de ter sido um presidente que não tem diploma universitário, que tirou a Universidade Brasileira de 3,5 milhões de estudantes para 8 milhões de estudantes. Você não sabe o orgulho que eu tenho de saber que menina da periferia, negra, filha de empregada doméstica, de faxineiro, de lixeiro que carrega da prefeitura, tem filho fazendo engenharia, medicina, diplomacia. Essa é a coisa importante que nós temos que fazer. Dar às pessoas que durante tanto tempo não tiveram direito, o direito de ganhar cidadania. Nós fizemos isso. E eu quero que você me dê a fonte. Te dou várias fontes, Lula. 300 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por um diretor da Petrobras. 110 milhões de reais foi a conta deixada do rombo de Dilma Rousseff na eletricidade brasileira. Olha, 120 milhões é muito dinheiro. Eu acho que você deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo roubo no seu governo, pelo assalto que foi o seu governo. Você deveria pedir desculpas, porque 120 bilhões de reais fez falta na vida de muita pessoa, mas não fez falta na vida da turma do PT e nem na sua. Você até agora disse 300 milhões e 120 milhões. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. 110 Deixa eu lhe falar bilhões. uma coisa para você. O problema de pessoas como você, que querem entrar na política e que aparecem como as pessoas que vão salvar o mundo, nunca deram certo nesse país. Você está diante de uma pessoa que eu quero que você olhe, que é o presidente que mais teve preocupação com a inclusão social nesse país, e é por isso que eu vou votar. Eu vou votar porque o povo brasileiro quer que eu vote. Eu vou votar porque o povo brasileiro está com saudade. Está com saudade de ter emprego, de ter aumento do salário mínimo, de ter a oportunidade de ter mais saúde, de ter farmácia popular, de ter Brasil sorridente, de ter o SAMU funcionando melhor, de ter acesso a especialistas nesse país. É por isso que o povo quer que eu vote. Sabe por quê? Porque eu não sou boquirroto. Eu gosto de cuidar do povo, eu não gosto de governar do povo. Eu gosto de cuidar, eu quero que as crianças possam comer, tomar café, almoçar, jantar, ir para a escola bem vestida, decentemente. Que as pessoas possam trabalhar e ser respeitada, que a empregada doméstica tenha êxito em carteira, tenha férias, jornada de trabalho, que ela tenha horário de almoço, que ela não seja tratada como se fosse uma cidadã de segunda categoria. É esse Brasil que eu aprendi a construir que vocês nunca construíram. É esse país que o operário deu ao povo brasileiro que a elite nunca conseguiu dar. Tempo, candidato.
Candidatos, muito obrigado. Os senhores podem retornar aos seus postos. Toma. Eu vou agora sortear, então, o tema da próxima pergunta, que será feita pela candidata Simone Tebet. Mudanças climáticas é o tema da pergunta que a candidata Simone Tebet vai fazer agora. Eu peço que a senhora se aproxime do púlpito. Para Bolsonaro. E indique, por favor, a quem a senhora vai dirigir a sua pergunta. Candidato Bolsonaro. Candidato Bolsonaro, pode se dirigir ao púlpito. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidata. Candidato Bolsonaro, o seu governo foi o governo que mais deixou os nossos biomas, florestas, o meu Pantanal e a Amazônia queimarem e serem devastadas. O maior desmatamento dos últimos 15 anos. Ao invés de proteger as florestas e cuidar da vida das pessoas, o seu governo cuidou e protegeu mineradores, invasores de áreas públicas e madeireiros. O senhor, nesse aspecto, foi o pior presidente da história do Brasil. O que o senhor faria de diferente nos próximos 4 anos? Senhora candidata, eu morei em Niuaque, estado de Mato Grosso do Sul. Conheço muito bem o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não é verdade que a senhora está falando aqui. Periodicamente pega fogo na região. Mas nós temos no Brasil 2/3 das nossas florestas preservadas da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Nós somos exemplo para o mundo. Nós somos dos países que, apesar de agora entrar na 10ª economia do mundo, que menos emite gases de CO2. Esse é o Brasil nosso. A senhora deve ter um pouquinho de noção, de tamanho, do que é a nossa floresta amazônica. Ela equivale a uma Europa ocidental. Como tomar conta disso tudo? No corrente ano, não tivemos notícia de incêndios, nem no seu Pantanal e nem na floresta amazônica, a não ser o que acontece quase corriqueiramente. Então não é verdade esses dados. Nós botamos todas as Forças Armadas para combater incêndio. E a resposta está aí. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. Porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos, que é destruir a Amazônia. A Amazônia e o meio ambiente é vida e significa comida mais barata na mesa dos brasileiros. Eu sou do agronegócio. A falta de chuva em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Eu, eleita presidente da República, desmatamento ilegal zero. E sabe mais eu vou fazer? Eu vou fazer um revogaço nesses decretos que tiram dos órgãos de fiscalização o controle de proteger a Amazônia. Porque quando nós não protegemos a Amazônia, nós descompensamos o clima. As chuvas em excesso nos grandes centros, lá nas comunidades mais pobres, derrubam as casas, matam a vida das pessoas mais humildes. Meio ambiente é vida e, portanto, precisa e vai ser preservado no meu governo. Então a falta de chuva é responsabilidade minha. Parabéns. Senhora candidata, eu fui na Rússia, quando estava toda a imprensa contra mim, fui negociar fertilizantes para o agronegócio. Os navios chegaram. O homem do campo está produzindo. Nós garantimos a segurança alimentar para o povo brasileiro e para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E a senhora não falou nada no tocante a isso. No mínimo, um elogio. Eu fui negociar com a Rússia fertilizantes para o nosso Brasil. Eu levei paz ao campo, titulando terras. São 420 mil lotes que nós titulamos. Acabou o trabalho do MST. Por isso o agronegócio, que a senhora diz que é dele, tanto me ama e não ama a senhora. Essa é mais uma diferença. E mais ainda, desses 420 mil lotes, 80% são para as mulheres. Eu defendo as mulheres do campo também. Mais ainda, com a questão... Não fez mais que obrigação, porque está na lei. Candidata, a senhora não pode interrompê-lo. Posso continuar? Seu tempo, candidato. Vamos lá. Então, eu levei paz, tranquilidade ao homem do campo. As multagens eram algo abusivo e a senhora nunca falou nada, enquanto senadora. Precisou eu chegar
e com o Ricardo Salles moralizarmos a questão de multas. Reduzimos em 90% aproximadamente as multas aplicadas no campo. Nós levamos paz ao campo, segurança e tranquilidade. E o respeito. Eles têm um homem que se preocupa de verdade com o agronegócio, que está sempre trabalhando para que o Brasil produza mais para nós e para o mundo. O senhor tem mais 10 segundos, candidato, se quiser usar. A questão das armas também. Nós demos, juntamente com o parlamento, o porte estendido ao homem do campo. Ou seja, mais segurança no campo, mais produção, e o pessoal me ama. Tempo agora, candidato. Muito obrigado pela participação dos dois. Eu peço que os dois retornem aos seus locais. Eu vou sortear agora o tema da próxima pergunta, que será feita pelo Padre Kelmon. Padre Kelmon vai fazer uma pergunta sobre educação. O senhor poderia se dirigir ao púlpito, Padre Kelmon? Muito obrigado. O senhor vai perguntar a quem? Lula. Muy bem. Candidato Lula já foi, candidato. Foi. O senhor quer que eu dê a lista das pessoas a quem o senhor pode perguntar? Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes ainda não foi. Por favor, candidato. Trinta segundos para a pergunta, por favor, Padre Kelmon. Hoje os filhos dos ricos estudam de graça em universidades públicas, enquanto o filho do pobre, que não tem uma boa educação de base, acaba tendo que pagar por universidades particulares. As universidades públicas viraram fábricas de militante a serviço do PT. Como você espera acabar com isso? A Colômbia, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, garante 25 vagas para cada... Quer dizer, 25 vagas para 18 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. 42 vagas, só corrigindo. 42 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. O Brasil só dá 18 vagas. Portanto, o último lugar onde a classe média, que está obrigada a pagar dobrado para viver, tem algum retorno do Estado brasileiro, que é certamente muito oneroso e corrupto, e eu quero consertar isso, é a universidade pública. O que eu quero é expandir, e na verdade eu estou me comprometendo no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo, de transformar a educação pública brasileira em todos os níveis numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Do jeito que o povo está cansado de sonhar e de ser enganado, eu preciso dizer um pouco mais. Isso já está acontecendo no Ceará. Um dos estados mais pobres do Brasil já tem hoje 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Todas são gratuitas e todas perseguem o melhor padrão que houver de ensino para o filho do pobre, que é a única forma que o filho do pobre da pequena classe média tem de mudar de classe. Mas a educação precisa ser investida na base. Nós, do PTB, acreditamos nisso, que a educação de qualidade é quando você, de fato, passa a investir na criança, depois no adolescente, e assim chega a tua vida adulta para chegar à universidade e não virar militante de esquerda. Porque esse é o grande problema. As universidades hoje no Brasil, ela virou um ninho, né, de pessoas que militam por ideologias que vão contra os valores, contra o cristianismo. Vocês fizeram das nossas universidades um lugar para formar soldadinhos que vão defender essas ideologias, né, que está aí matando tantas pessoas na América Latina. A gente chega numa universidade, vê jovens utilizando camisetas com Che Guevara. Aí eu pergunto a você, universitário, você sabe quem foi Che Guevara? Um assassino de sacerdotes? Você sabe que Che Guevara... Tempo, candidato. Muito obrigado. A tréplica do candidato Ciro. A educação que eu sonho prover para o povo brasileiro é aquela que nós já estamos conseguindo fazer no Ceará. Eu digo isso não é para exibir nada, é apenas para mostrar para você que é possível. E ela começa com uma creche em tempo integral, e eu digo a você, com 8 bilhões de reais, que é a dispensa de impostos de produtos de luxo na cesta básica, eu coloco 1 milhão de crianças. São 8 bilhões de reais por ano de dispensa de PIS/COFINS por corrupção de outros governos que se mantém até hoje. Ou seja, para pegar a cesta básica sem imposto, meteram produtos de luxo tipo salmão, queijo suíço, filé mignon, e deixam de pagar 8 bilhões de reais. Só para dar um exemplo prático daquilo que eu quero fazer. E o ensino há de ser em tempo integral profissionalizante. Também já temos no Ceará bem avançado, 60% das nossas escolas já são em nível médio em tempo integral. E o profissionalizante resolve a contradição da garotada, que
que não conseguem o primeiro emprego, 14 milhões de jovens brasileiros hoje estão desempregados e sem educação. Eles estão chamando cinicamente de nem estudam, nem tem oportunidade de trabalhar. E nós estamos resolvendo isso como? O aluno que sai da escola de nível médio de tempo integral vai fazer um estágio remunerado pelo governo, os 6 primeiros meses, e tem sido de mais de 90% o aproveitamento e a retenção desses jovens estudantes nas empresas privadas. O ensino tem que mudar o padrão. Ao invés do decoreba antigo, que o beabá, que não leva mais ninguém para frente, o ensino deve ser emancipador, da capacidade de formar um profissional para o mundo digital, para a economia do conhecimento. E aí isso bane completamente a preocupação de qualquer um. Porque se eu ensino um estudante a pensar, a olhar a mesma coisa de 2, 3, 4 ângulos diferentes e formar sua própria opinião, nunca mais ninguém vai poder alegar esse tipo de manipulação, que é mais lenda do que fato. Lenda? Isso é verdade. Várias universidades que estão... Tempo esgotado, candidatos, muito obrigado. Nós vamos agora fazer o sorteio da pergunta que será formulada pela candidata Soraya Tronic. Vamos ver aqui. A senhora vai fazer uma pergunta sobre combate ao racismo, candidata. A qual dos demais candidatos, por favor? Pode ser Felipe Dávila, pode ser Padre Kelmon, pode ser Simone Tebet. Vamos escolher candidato. Vamos para o padre. Candidato padre. 30 segundos, por favor, para a senhora fazer a pergunta. Candidato, o atual governo já teve absurdos como o secretário que fez vídeos de conteúdo nazista, assessor que fez gesto supremacista em pleno Congresso Nacional e presidente da Fundação Palmares, que é contra o movimento negro. Como garantir a defesa da população preta, parda, indígena, que é o nosso maior povo, em meio a esse quadro de preconceito institucional? Dizendo para todos vocês que nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos. O preto, o branco, o índio, o amarelo, o marrom. Somos todos brasileiros. Somos todos moradores dessa nossa casa comum, que é o Brasil. O Brasil é a nossa casa comum. Agora, essa política que cria mais divisão, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que entender que como nós somos brasileiros e irmãos uns dos outros, preto, branco, índio, mulato, pardo, nós somos todos cristãos também. E quem é que nos dá esse sentimento de irmandade, de fraternidade, a não ser Jesus Cristo de Nazaré? Somente Jesus Cristo de Nazaré que pode nos dar esse espírito de saber enxergar no outro além da cor da pele. Porque vocês enxergam a cor da pele e vocês dividem e manipulam as pessoas desse país pela cor da pele. Raça só existe uma, raça só existe a humana. Nós precisamos enxergar o outro como um irmão, como um igual a nós, como um igual a você e a mim. E essas pessoas aqui de esquerda, 5 contra 2, essas pessoas de esquerda já estão com essa retórica, essa narrativa de dividir para dominar. Nós não podemos ouvir mais isso e aceitar. É preciso olhar para o Evangelho. É preciso olhar para Jesus. Se nós somos 84% de cristãos nesse país, vamos olhar para aquele que nos dá o maior exemplo de como nós devemos viver a nossa vida em sociedade. Jesus é o maior exemplo que nos ensina a viver uma vida em sociedade, nos irmanando,